Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matemática Questão a Questão. No vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões de álgebra sobre o tema conjuntos, tá ok? Os enunciados das questões de hoje e suas resoluções já estão no nosso blog. Eu coloquei aí o link na descrição do vídeo. Caso vocês queiram acompanhar o vídeo de hoje já com a resolução escrita dessa questão, é só visitar o blog e baixar a solução lá, tá ok? Vamos para nossas questões de hoje? Vamos lá então. Questão de número 1. Na questão de número 1, nos é apresentado um conjunto C, que eu escrevi aqui no quadro, e a respeito desse conjunto são feitas 5 afirmativas. E a gente tem de julgar essas afirmativas para poder responder a questão, tá ok? Então é o que a gente vai fazer agora. Gente, para a gente enfrentar, para a gente julgar bem essas afirmativas, a gente tem de ter bem sólidos com a gente alguns conhecimentos, tá certo? A respeito de duas relações típicas dentro da teoria dos conjuntos, que são as relações de pertinência, ok? E as relações de inclusão. Então, relações de pertinência e relações de inclusão. As relações de pertinência são aquelas que se estabelecem entre um elemento e um conjunto, tá certo? Então ela é do tipo elemento conjunto. Por outro lado, as relações de inclusão são aquelas relações que se estabelecem entre conjuntos. Então, elas são relações do tipo conjunto, conjunto. Tá certo? E a maneira que a gente tem de representar as relações de pertinência é através dos símbolos pertence e não pertence. Ok? Ao passo que as relações de inclusão a gente representa através dos símbolos contido, não contido, contém e não contém. Gente, esses símbolos eles não podem ser misturados, ou seja, a maneira correta de se representar uma relação de pertinência é através dos símbolos pertence e não pertence. E essas relações elas se estabelecem necessariamente entre um elemento e um conjunto, tá certo? Ao passo que as relações de inclusão elas devem necessariamente serem representadas por meio desses quatro símbolos: o contido, não contido, contém, não contém. E elas são relações que necessariamente se estabelecem entre conjunto e conjunto. A gente não pode misturar, porque embora possa até parecer intuitivo uma determinada afirmativa que não utilize corretamente esses símbolos, ao misturá-los você vai estar se expressando de uma maneira equivocada, tecnicamente equivocada. E isso faz uma eventual afirmativa ser considerada errada, tá ok? Incorreta, perfeito? Então, com esses conhecimentos aqui, a gente consegue matar a nossa questão julgando essas 5 afirmativas. Vamos ver. Vamos para a nossa primeira afirmativa. Olha só, essa primeira afirmativa, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: a gente já vai analisar essas duas conjuntamente. Por quê? Porque se você for ver, as duas afirmativas elas se referem a um mesmo objeto, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar ele aqui. Ó. O que é esse objeto? Isso aqui, gente, é um conjunto unitário formado pelo elemento zero, tá certo? Então isso é um conjunto. Então em termos, digamos que absolutos, quando eu
se eu pretendo estabelecer uma relação desse conjunto com outro conjunto, como por exemplo o nosso conjunto C, normalmente o que a gente deveria fazer? Se valer de uma relação de inclusão, tá certo? Mas o que eu falei é que essa análise, essa afirmativa, né, que eu acabo de fazer, ela foi feita em termos absolutos. E numa questão é sempre necessário que a gente contextualize os objetos, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nele, contextualizando esse objeto na nossa questão. E a nossa questão nos dá um conjunto, tá certo? E ao olhar esse conjunto, eu percebo que esse objeto ele representa duas coisas a um só tempo. Olha só, primeiramente, ele representa um elemento do conjunto C. Veja que o meu conjunto C ele é formado por 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada uma dessas representações separadas por vírgulas constitui um elemento do meu conjunto C. Então, esse meu conjunto unitário, contextualizando, né, ele na minha questão, veja que ele está representando um elemento do meu conjunto C. Então, a primeira maneira como eu posso ver esse objeto é como um elemento do meu conjunto C. E como ele de fato está dentro do meu conjunto C, eu posso afirmar que ele pertence ao meu conjunto C. Maravilha? Mas ao mesmo tempo, veja que ele também é um subconjunto de C. Por quê? Porque ele é um conjunto formado por um elemento, um outro elemento do meu conjunto C, o elemento 0. Então ele também representa um conjunto, no caso, um subconjunto do meu conjunto C, tá certo? Portanto, eu também posso escrever ele da seguinte maneira, ele está contido em C. Então, o mesmo objeto, veja, ao contextualizar ele na minha questão, eu posso interpretá-lo como um elemento, aqui, como um elemento, tá certo? Que é esse aqui. E por ser um elemento, ao relacionar com o conjunto, eu vou me valer de uma relação de pertinência, então eu digo que ele pertence ao conjunto C. E esse mesmo objeto, eu posso interpretá-lo como um conjunto formado por esse elemento de C. Portanto, ele é um subconjunto de C. Ele é um conjunto que está contido em C. Então eu faço a leitura através de uma relação de inclusão, uma relação do tipo conjunto-conjunto. Perfeito? Então, considerando isso, o que eu posso dizer com relação às minhas afirmativas 1 e 2? Que ambas são verdadeiras. Perfeito? Maravilha. Vamos agora para o nosso item 3. Olha o item 3. Mais uma vez, o item 3 nos dá um conjunto, que é o conjunto vazio. Tá certo? Essa é a representação do conjunto vazio, ou você também pode representá-lo da seguinte maneira. Deixa eu... Não trouxe o apagador, deixa eu pegar o apagador aqui. O conjunto vazio também pode ser representado como essas chaves sem nenhum elemento dentro. Tá certo? Bom, vamos apagar aqui. Então, por ser um conjunto vazio, normalmente, né, ao estabelecer uma relação do conjunto vazio com o outro conjunto, a gente teria de se valer de uma relação de inclusão. Por quê? Eu estou relacionando um conjunto com outro conjunto. Mas, mais uma vez, e essa é a casca de banana da questão, é isso que a questão tenta verificar se a pessoa consolidou bem os conhecimentos de conjuntos. Você agora vai ter de contextualizar esse conjunto, tá certo? Ou seja, você não vai tomá-lo em termos absolutos, em termos genéricos, mas você vai relativizar, você vai interpretar esse conjunto dentro do contexto do nosso problema. E o nosso problema nos dá um conjunto C, que tem por elemento, gente, olha aqui, de novo, 1,
o conjunto vazio. Aqui, ó. Veja só. Um dos elementos do meu conjunto C é o conjunto vazio. Então, ao ver essa representação do conjunto vazio, eu posso lê-lo como um elemento e, ao mesmo tempo, posso vê-lo também como um conjunto. No caso, um subconjunto de C. Se eu vejo ele como um conjunto, aí eu digo que o conjunto vazio está contido no meu conjunto C. Mas ao lê-lo como um elemento, eu posso dizer também que esse conjunto vazio pertence ao meu conjunto C. Então, tendo em conta que ele efetivamente representa um elemento C e que eu posso, portanto, fazer essa leitura, ou seja, eu posso estabelecer uma relação de pertinência, elemento-conjunto, logo, posso me valer do símbolo de pertence, a conclusão é que a minha terceira afirmativa também é verdadeira. Tá ok? Bom, vamos para a quarta. A quarta talvez seja mais simples, porque olha aqui, de fato, ó, o 1 ele é um elemento. Aqui, ó, ele é um elemento do meu conjunto C. Então, eu estou diante de uma relação de pertinência bem evidente, na verdade, uma relação elemento-conjunto, e como de fato esse objeto está dentro do meu conjunto C, eu digo que ele pertence ao meu conjunto C, e portanto essa afirmativa aqui também é verdadeira. Tá ok? Vamos apagar aqui só para criar um espacinho e a gente julgar, avaliar então a última afirmativa, que diz o seguinte, ó, que diz que esse objeto aqui, ele pertence ao C. Vejam, esse aqui é um conjunto, de novo, um conjunto unitário formado pelo elemento 1, tá certo? Veja que, tal como ele aparece aqui, eu não consigo encontrar no meu conjunto C. Ó, ele não é ó, nenhum desses elementos. Veja só, ele não aparece tal como esses outros elementos do meu conjunto C. Então ele, na verdade, ele não é um elemento do meu conjunto C. Então, uma primeira leitura, a partir de uma relação de pertinência que eu poderia fazer, é interpretar, né, esse conjunto como um elemento e dizer que ele não pertence ao conjunto C. Até aí, tudo bem. Mas como ele representa também um conjunto, olha aqui, ele representa um conjunto formado por esse elemento 1, tá certo? Aqui, ó, ele é um conjunto formado pelo elemento 1 que integra o C. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um subconjunto de C. Perfeito? E por ser um subconjunto de C, a representação correta seria a seguinte, ó. Esse objeto ele está contido no meu conjunto C. Ou seja, eu estabeleci uma relação do tipo conjunto-conjunto. Conjunto com o conjunto C. Então ele é um subconjunto do conjunto C. Então a representação correta seria essa daqui. Esse conjunto unitário está contido no conjunto C. Tá ok? Então, em razão disso, eu tenho que a minha quinta afirmativa é falsa. E agora eu consigo responder a minha questão dizendo que a resposta correta vai ser a letra E. Ou seja, apenas a afirmação 5 é falsa. Maravilha? Então tá aí uma questão de conjuntos envolvendo conhecimentos de relações de pertinência e de inclusão, que é uma questão relativamente típica, sobretudo na prova do Colégio Naval. Tá certo? Dá uma olhadinha aí agora na questão 2, enquanto eu vou limpando o quadro. Vamos lá. Bom,
Vamos dar continuidade então, gente, ao vídeo de hoje. Vamos para a questão de número 2, cujo enunciado é o seguinte, olha só. Ele diz que seja S um conjunto formado pelos elementos S1, S2 e S3, o conjunto de sintomas de uma determinada moléstia. Então esses aqui são os sintomas de uma determinada moléstia. Em geral, um portador desta moléstia apresenta apenas um subconjunto não vazio de S. Então se a pessoa tem, o que ele está querendo dizer é que se uma pessoa tem essa moléstia, ele necessariamente vai ter pelo menos um dos sintomas, tá certo? Então ela apresenta apenas um subconjunto não vazio de S. Assinale a única alternativa correspondente ao número de subconjuntos de S que poderão apresentar os pacientes portadores dessa moléstia. Gente, olha só. Existe uma maneira de você calcular o número de subconjuntos que você pode formar a partir de um determinado conjunto, tá certo? E essa maneira é a seguinte, ó. Meu n, que vai ser o número de subconjuntos, vai ser igual a 2 elevado a n, em que n é a quantidade de elementos desse conjunto, tá certo? Então, se eu tenho um conjunto com n elementos, a partir dele eu consigo formar 2 elevado a n subconjuntos, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, o conjunto, vou chamar aqui de um conjunto X, formado pelo elemento 1. Tá certo? Veja que aplicando a nossa fórmula, eu já sei que a quantidade de subconjuntos que eu consigo formar a partir de x vai ser 2 elevado a 1, porque ele só tem um elemento. Então eu posso formar 2 subconjuntos a partir dele. E quem são esses subconjuntos? Vamos ver. Ó, a partir do x eu posso formar, veja só, vamos chamar esse conjunto, é o conjunto das partes de x, né? Um conjunto formado pelos subconjuntos de x. É o vazio, tá certo? O vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, tá aqui contabilizado. E ele mesmo, nesse caso. Tá ok? Então, esses são os 2 subconjuntos que eu consigo formar a partir desse conjunto unitário de elemento 1. Tá certo? E por que eu quis mostrar isso? Eu quis mostrar isso pelo seguinte, porque essa fórmula, ao aplicar essa fórmula, veja que ela inclui o conjunto vazio, tá certo? Ela leva em consideração o conjunto vazio. E o problema é o seguinte, o problema é que a nossa questão diz que o portador dessa moléstia apresenta apenas um subconjunto não vazio de S, tá certo? Então, para a gente resolver a nossa questão, o que a gente vai ter de fazer? Ó? Quantos subconjuntos não vazios, tá certo? Eu posso formar a partir de S. Vou chamar isso aqui de NS, que vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos do meu conjunto S, menos 1, porque eu vou ter de tirar o conjunto vazio que vai estar sendo considerado se eu aplicar diretamente essa fórmula. Tá ok? Maravilha, você acabou de resolver a questão. NS, veja, a quantidade de elementos do meu conjunto S é 3. Então vai ficar 2 elevado a 3, menos 1. 2 elevado a 3, 8. Menos 1, 7. Então a quantidade de subconjuntos não vazios, que representam os subconjuntos de sintomas que uma determinada pessoa que tem essa moléstia pode apresentar, vai ser de número 7. Tá certo? Ou seja, são 7 subconjuntos não vazios que eu posso formar a partir desse conjunto, que nos permite dizer que a resposta dessa questão é a letra A de água. Maravilha? É isso, gente. Uma questão aí de calcular o número de subconjuntos que você pode formar a partir de um determinado conjunto, com essa consideração de que essa expressão ela leva em conta também o conjunto vazio, o que no nosso caso a gente teve de desconsiderar, a gente teve de descontar, razão pela qual a gente colocou então aqui o 2 elevado a n menos 1. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado das questões de hoje, espero que vocês tenham entendido a solução
Mais uma vez, convido vocês a visitarem o nosso canal. Lá vocês vão encontrar os enunciados das questões que nós estamos resolvendo aqui no canal, com suas resoluções escritas. Tá ok? É isso, gente. Até uma próxima, boa sorte e bons estudos.